Olá pessoal, vamos começar o estudo da disciplina de probabilidade e estatística. A gente vai começar com o estudo de alguns conceitos básicos da estatística. O primeiro deles é o conceito de população. Então, a população, é o conjunto de elementos para os quais se deseja estudar determinadas características. Então, quando você vai fazer um estudo estatístico, você vai fazer esse estudo para estudar algumas características de determinado grupo. Esse grupo é a população. Por exemplo, vamos supor que você vá fazer uma análise, uma pesquisa para analisar o salário médio dos trabalhadores que residem numa determinada cidade A. Quem que é, então, a sua população nesse caso? A população seria, então, todos os trabalhadores que residem na cidade. Então, é o grupo que você vai estudar essa característica, nesse caso do salário. Então, aí você vai fazer uma sondagem para descobrir quanto cada um recebe, por aí vai. Mas quando se fala de população em estatística, se fala sobre o grupo que se está estudando. Não necessariamente quando se fala de população é pessoa. Não, vamos supor que você está analisando casas. Quais casas de uma determinada rua, quantas casas de uma determinada rua elas têm um sistema de aquecedor solar. Então, a população é o conjunto de casas daquela rua. Então, quando se fala população estatística, não necessariamente está se falando sobre pessoas, mas está se falando sobre o conjunto de elementos que você vai estudar. Se você está estudando as casas de uma rua para ver quantas casas tem aquecedor solar, então o grupo o conjunto de elementos com o qual você está trabalhando é o conjunto de casas daquela rua. Então isso é a sua população, certo? Então, por exemplo, a empresa mede o grau de confiança nos corretores de imóvel da cidade B, por exemplo, mediante uma pesquisa junto às imobiliárias da cidade. Então, quem é nesse caso a população? A quem você está pesquisando? A quem você vai procurar? As imobiliárias da cidade. Então, a sua população seriam todas as imobiliárias. Então, a empresa mede o grau de confiança dos corretores mediante uma pesquisa junto a quem? As imobiliárias. Então, você está pesquisando junto à imobiliária. Então, essas imobiliárias, elas são a sua população. Então, a população é o conjunto, de elementos ao qual você está pesquisando. Por exemplo, uma empresa quer traçar o perfil dos eleitores do estado de Minas Gerais. Então, você vai fazer uma pesquisa com quem? Com os eleitores. Então, essa é a sua população. A população seriam todos os eleitores, correto? A questão na estatística é o seguinte: às vezes, quando você vai fazer uma pesquisa, a sua população ela é muito grande. Por exemplo, aqui, se você vai fazer traçar um perfil dos eleitores de Minas Gerais, quantos eleitores você tem em Minas Gerais? Então, são milhares. Então, você vai pesquisar um por um? Não tem como você pesquisar um por um. Então, você trabalha com uma coisa que a gente chama amostra. Então, o que é a amostra? Você vai pegar uma parte dessa população. Então, uma amostra ela é um subconjunto da população. Então, por exemplo, aquele primeiro exemplo que a gente está querendo analisar o salário médio dos trabalhadores de uma cidade. Então, se for a população, são todos os trabalhadores. Mas, às vezes, os trabalhadores são lá 5 mil. Você vai trabalhar com todos? Não. Então, por exemplo, são 2.500 trabalhadores. Você vai trabalhar com todos? Não. Então, você vai escolher um grupo. Aí, vamos supor que você escolheu 200 trabalhadores para pesquisa. Aí essa escolha, ela não é uma escolha aleatória. Geralmente, ela vai a partir de critérios que a pessoa que está fazendo a pesquisa vai decidir. Porque a gente fala que essa amostra ela tem que ser representativa. Vamos supor, por exemplo, você está trabalhando com essa ideia dos trabalhadores para calcular o salário médio. Aí você vai numa cidade e você vai pesquisar 200 trabalhadores. Só que você pega 200 trabalhadores que moram no bairro mais nobre da cidade. Então, quando você calcular a média, essa média não vai representar o todo. Então, essa amostra não foi uma amostra bem escolhida. É por isso que, às vezes, quando a gente vê uma pesquisa estatística sendo divulgada, aí algumas pessoas ficam com receio de acreditar naquela pesquisa, porque, em alguns casos, a amostra ela pode ser escolhida de forma a favorecer os resultados.
Então é isso, por exemplo. Eu quero fazer uma pesquisa sobre o salário médio dos trabalhadores. Mas eu vou pegar assim, alguns funcionários que ganham bem e aí eu vou mostrar que a média é alta. Mas aí eu não estou pegando uma amostra representativa. Eu tenho que pegar a amostra representativa, sim. Eu vou pegar moradores dos bairros mais nobres, eu vou pegar moradores das áreas mais periféricas, então eu vou pegar moradores de idade mais avançada, moradores mais jovens. Então a gente vai trabalhando de forma que a amostra ela é uma parte do todo, um subconjunto do todo, mas é um subconjunto representativo, né? Então nesse caso aqui, a amostra seriam esses 200 trabalhadores. Então a gente calcula a média com eles e como se eles representassem o total, certo? Aquela questão, de novo, uma empresa quer traçar o perfil dos eleitores. Então a população do estado de Minas Gerais, a população seriam todos os eleitores do estado. Então é muita gente. Aí a empresa, no lugar de trabalhar com todos, ela vai trabalhar com um número representativo da população. Então ela vai pegar pessoas de diferentes regiões, pessoas de diferentes classes sociais, pessoas de diferente idade. Então ela vai pegar um grupo representativo. Aí vamos supor que ela escolha 1.000 eleitores. Esses 1.000 eleitores escolhidos, eles representam a amostra. Então esses dois conceitos são conceitos muito importantes, população e amostra. Toda pesquisa estatística ela é feita sobre um conjunto de elementos. Esse conjunto total é chamado de população. Se for um conjunto muito grande de elementos, às vezes você vai querer fazer uma restrição. Eu não vou trabalhar com todos, vou trabalhar com uma parte. Essa parte é chamada de amostra.